Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita gratidão a Deus estar aqui novamente fazendo esse vídeo de dar uma palavra de fé e de motivação para nossas vidas, amém? Quero nessa noite me expressar da palavra de Deus que vou neste momento passar um pouco a instrução da palavra de Deus para que nós possamos estar cada dia mais cheio da graça e do Espírito Santo, para que o nosso Deus venha operar e vai efetuar em nossas vidas, amém? Você que vai ouvir esse vídeo, você compartilhe, você manda mensagem de texto, comentários e nos escreva aí no link aí, aperta o link e compartilhe conosco, nos ajuda a crescer nesse canal e que possamos dar credibilidade na palavra de Deus, amém? Antes de eu meditar a palavra do Senhor, eu quero, neste momento, me expressar gratidão a Deus por nos trazer até aqui, por nos dar força na sua palavra de fé e motivação, amém? E antes disso, meditar na palavra do Senhor, aqui, durante o estudo da Bíblia, do livro do Evangelho, aleluia, segundo escreveu o apóstolo Paulo, a carta de Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, e do versículo 6, louvado seja o Senhor, ao 14, amém? Que fala sobre fidelidade e diligência no ministério. Fidelidade e diligência no ministério. Vamos orar e pedir a Deus para que o nosso Senhor venha nos ajudar a estar apto à palavra de Deus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, neste momento, Senhor, me coloco diante da tua presença, Deus, a este vídeo, meu Pai, que estou fazendo, Deus, que o Senhor me use como canal, Pai, para aqueles que ouvirem a tua palavra, e que a tua palavra, Deus, ela venha fazer, Senhor, aleluia, para que teu povo cresça na tua presença, Deus, e que teu ensinamento ela venha produzir fruto, que ela venha dar crescimento, Pai, que ela venha dar semente ao Pai. Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, nos ajude a aprofundarmos na tua palavra. Abençoe cada um que ouvir esse vídeo. Abençoe aqueles que de longe, Senhor, de outros estados, cidade, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha usar, Pai eterno, que venhamos compartilhar, nos ajudar, Senhor, a ouvir essa palavra de fé e de motivação. É assim que oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu queridos amados, eu estou aqui mais uma vez, né? Vamos lá. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve a carta, aleluia, ao Timóteo, sobre capítulo 4 e sobre versículo 6 ao 14, que também falamos da apostasia e dos últimos tempos. Mas vamos falar aqui da fidelidade e diligência no ministério, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o corpo, para o pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos nosso Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as, e ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis nas palavras, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti
mesmo como aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Amados do Senhor, aqui está a palavra de Deus. Devemos tomar um exemplo da palavra. E quando ele diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Quando nós colocamos o nosso foco em Deus, primeira parte é quando nós propomos o nosso objetivo da criação e da boa obra que o Senhor nos provê, a gente tem que seguir e aprender os ensinamentos que nos tem seguido. Ser um bom ministro de Jesus Cristo, ser um bom exemplo e ser um bom homem de Deus das diversas áreas, seja ela no trabalho, seja ela nas áreas úteis, seja ela fora, seja ela dentro. Mas ele está dizendo ser bom ministros, e com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a doutrina que nos ensina é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa Jesus disse, aleluia, para o povo dele. Ninguém pode fazer sinais, aleluia, se não estiver com ele. Aleluia. Então Nicodemos perguntou uma coisa, Senhor, mestre, ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse, o vento sopra para onde quer, para onde vai, mas ninguém sabe de onde vem. Porque o reino de Deus, aleluia, ela é semelhante, aleluia, louvado seja o Senhor, ela é semelhante a um homem que plantou uma semente em uma boa terra, e a semente ela foi enxurrada em boa terra, e ela deu crescimento, ela deu a 30, 60, 90, assim por um. Então, quando a palavra de Deus ela é germinada, quando a palavra de Deus ela é colocada, e toma a doutrina que tem seguido, nos levará ao conhecimento espiritual do reino de Deus. A segunda parte, quando diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, rejeitar as doutrinas falsas, rejeitar as doutrinas, palavras que não estão de acordo com a palavra bíblica, seja doutrinas de homens, doutrinas de várias religiões, que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque ele diz, tende piedade, temos a piedade, o amor, o senso de Deus em nossa vida. A Bíblia diz, afasta-te desses, porque eu já os entreguei a Satanás. Então, Jesus nos permite nos tirar desses homens que falam da palavra de Deus, mas não cumprem, não seguem, mas usam para usurpar, para usufruir as pessoas. Nós temos o cuidado de progredir essa palavra, de levarmos essa palavra de Deus à piedade, que é rejeitar as fábulas profanas e das velhas. Então, exercita-te a ti mesmo na piedade. Versículo 8 diz, pouco exercício corporal para o pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de tal que há de vir. Então, aqui está dizendo porque o exercício é corporal. O exercício ele é corporal de várias formas. Primeiro, ele está numa mente física, ele está no corpo mais materialismo na terra do que procurar as coisas espirituais de Deus. Ou seja, ele está nocivo àquilo que não eleva ao crescimento da vida dele. Então, ele acha proveitoso disso, ele acha bom, ele acha muito passivo nessa área e não tem um bom entendimento nessa palavra. O exemplo é do verso 12, seu exemplo, uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. Que sejamos demais crentes, sejamos diferentes, irmãos. Sejamos um povo piedoso, um povo amoroso, um povo que dá o cuidado, um povo que nos ensina a levar a palavra de Deus a toda criatura. Não falar as fábulas humanas que ensoberbecem e que se desviam do bem e do conhecimento da palavra. No verso 9 diz, esta palavra fiel e digna de toda aceitação. Então a palavra de Deus ela é digna, ela é livre para todas as pessoas aceitá-la ou não. Ela tem o livre-arbítrio de escolha, o que quer, o que não quer.
Então a Bíblia diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então tudo que eu for fazer de forma incorreta vai me transmitir algo que não vai estar de acordo com a palavra. Mas aquilo que eu faço, que eu quero, para que o meu bem seja corporado e proveitoso a isso, eu tenho que ter uma vida diante de Deus, uma vida constante, uma vida espiritual. Uma vida seja livre dela, aquela maldição. Então aquilo ali vai nos afastar da ira vindoura de Deus. Verso 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos do Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então ele é tanto Salvador dos homens, tanto dos fiéis, tanto os não fiéis, tanto os fiéis. Então tem duas separações aqui. Ele é tanto amoroso para os que não são amorosos, tanto ele é fiel para que não é fiéis. Então seja assim, que o Senhor ele ama o pecador e abomina o pecado. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. O pecador, quando se arrepende, quando o pecador ele se entrega para Deus e renuncia às coisas do mundo e entrega a sua vida para Cristo, então aqui está o exemplo disso aqui, que ele é o Salvador de todos os homens. Ele vem para todos, ele vem para os seus. João 1 vai dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no meio do povo, andava no meio do povo, mas não o conheceram e não compreenderam. Mas ele estava no meio. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Esse sim você deve seguir. Ele disse para Felipe, aleluia, André: olha, André, Felipe, agora não segui mais a mim. João Batista, ele era um homem que foi trazido para a terra a anunciar o evangelho, o arrependimento. Aleluia, disse: arrepender dos seus pecados. Mas ele disse, aleluia, vem aí após mim, aleluia, que tirará o pecado do mundo, que eu não sou digno de tirar suas sandálias. Aleluia, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então é esse seguir. Então, quando Jesus diz a esse seguir, então é a salvação que vai prover na sua vida. Agora, do verso 11, ele diz: manda essas coisas e ensina-as. Então, manda essas coisas e ensina. Então, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: manda essas coisas e ensina-as. Então, o apóstolo Paulo disse: vai, Timóteo, aleluia, porque tu tem aprendido comigo, tu tem andado comigo. Então, um homem obreiro, um obreiro que é aprovado, um obreiro que é episcopado na palavra de Deus, ele está apto a enfrentar a dificuldade, ele está apto a enfrentar a adversidade, ele está apto a enfrentar a perseguição, está pronto, preparado para a batalha. Aleluia. Nenhum crente, nenhum servo de Deus, aleluia, entrará no campo de batalha se ele não estiver preparado com a arma de guerra. Porque ele tem que estar preparado para entrar no campo de batalha e enfrentar os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que temos que estar preparado com o escudo da fé, com as armaduras de Deus, aleluia, com a proteção divina e preparação dos calçados do Evangelho, para que levarmos a mensagem, para que, aleluia, o diabo, o Satanás, não venha nos derrotar e não venha nos devorar. Aleluia. Porque ele disse aqui: então mandas estas coisas e ensinas. No verso 10, no verso 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis nas palavras, no trato, na caridade e no espírito, na fé, na pureza. O que é que a palavra está dizendo aqui? Ninguém despreze a tua mocidade. Não é desprezar ninguém, não é desprezar, aleluia, a mocidade. A mocidade é o jovem, é aquele que está a entrar e aprender as coisas de Deus. Então não é desprezar a tua mocidade, a pessoa em si. E também ele diz: ser um exemplo dos fiéis. Ser um exemplo de quê? Tanto no falar, tanto no ouvir, e tanto no tratado, tanto no, aleluia, no caráter, e tanto no viver, fora e dentro da igreja. Viver dentro da igreja é fácil, viver dentro do ministério é fácil, mas tem que saber viver fora, porque viver fora é uma coisa, dentro da igreja é outra. Dentro da igreja a gente mostra sermos, aleluia, bons exemplos, mostramos ser um bom, aleluia, uma boa ovelha, obediente, aleluia, parecemos ser bonzinhos, mas lá fora somos outra imagem, que mancha a imagem de Cristo.
Isso é o Senhor Jesus Cristo ensina a não se sujar, a não se, aleluia, apodrecer com essas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, aleluia, ser um exemplo dos fiéis, aleluia, ele diz, aleluia, ser um exemplo dos fiéis na palavra. A palavra quer dizer falar. Tudo que a gente for falar, a gente tem que aprender. Mas se, aleluia, na palavra e na caridade. O que é caridade? Amor. Aleluia. E no espírito, na fé e na pureza. A fé e a pureza. Tem que ter fé, fé espiritual e fé emocional. E também tem que ter a fé e a pureza. A pureza é a pessoa que está posicionada, aleluia, a sofrer qualquer consequência. Mas tem que estar puro, aleluia, dentro da palavra de Deus. Amém? No verso 13, diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, persiste em ler. Então, ler é a palavra, meditar, aleluia, interagir, reler, glória, é meditar na palavra, comer ela. A Bíblia diz em Daniel: come desta palavra, aleluia, alimenta-te dela, glória. Louvado seja o Senhor. E ele diz aqui: e não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Quando alguém é levantado por Deus, quando ele está capacitado e apto para a boa obra, ele tem que agradar o dom que ele recebeu e a posição de mão dos presbíteros, do pastor, do apóstolo. Ele tem que estar preparado a enfrentar, aleluia, as questões e as dúvidas das pessoas. Então ele tem que agradecer o dom que recebeu. Em Coríntios 13, no Evangelho, escreve Paulo no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, diz que adianta, aleluia, ainda que eu falasse a língua dos homens, tivesse todo dom, conhecimento e toda a ciência, não tiver amor, aleluia, nada disso aproveitaria. Não adianta ter profecia, não adianta falar línguas, não adianta falar, aleluia, marchar na terra, mas é ter um exemplo, aleluia, e ter boa posição e pureza, e ter boa consciência. E ser um exemplo para as pessoas. Glória a Deus. Mas também não devemos nos mostrar que somos, aleluia, qualquer pessoa. Aleluia. Tem coisas que a gente tem que opor a não ouvir coisas que não vêm da direção da parte de Deus. E que não vai tocar naquilo que você realmente está querendo ouvir. Então, estás aqui: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado. O dom que foi dado é para você não desprezar. É para você não jogar fora o dom que Deus te deu. Profetize, fale o que Deus mandar. Está na direção do Espírito, é Deus que vai dar a direção. Amém? E vamos lá. Estamos terminando esse vídeo aqui. Vamos lá. Versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, né? Foi falado aqui. Versículo 15. Medita estas coisas e ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Aleluia, medita na palavra, busca na palavra, lê a palavra, ora na palavra, clame, aleluia, ao Senhor, e Ele dá direção, Ele dá a responsabilidade de manifestar o seu poder na vida da pessoa. Então, para que o nosso aproveitamento seja manifesto a todos, então tudo vai ser manifesto a todos. Então, fazendo isto, te salvará. Alguns deveres pastorais, aleluia, de Timóteo, eram viver uma vida santa. O verso 12 vai dizer, no verso 12 diz: ninguém te despreza a tua mocidade. Então, o crente que ele observa e coloca-se no lugar, ele nunca vai ser desprezado. Ele nunca vai ser chamado a atenção para se colocar no lugar. Aleluia. E se o pastor, aleluia, se o irmão, o presbítero estiver desgostando, não querendo ouvir a palavra de Deus que está correta, ele tem que ser chamado a atenção. O pastor tem que ser chamado a atenção, porque não pode corrigir alguém se não tiver acerto. Então aqui diz aqui: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto
te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, aqui está a chave. Então, tanto salvará muitos como a ti mesmo. A palavra que ela vai ser boa, agradável, a palavra que ela vai ser semeada, tanto seja ela exortação, tanto seja ela recorrigimento, tanto seja em perdoar ou amar o próximo, então tem que, aleluia, ser honrado nessa área. Então você vai ter um cuidado, tanto de si mesmo como a todos os fiéis, como a todos que ouvirão a mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Vê Jeremias, o profeta, ele foi chamado para profetizar em Israel, em Jerusalém, nos tempos do rei Zedequias. O pai, Uquias, era sacerdote, aleluia, e tem aleluia, o rei Zedequias e o rei de Judá. Por não obedecer às leis de Deus, o que foi que Deus fez? Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, aleluia, agora tu irás dizer a eles que eu sou o Senhor de Israel. Diz que ele diz a eles que estão adorando a outros deuses, não estão obedecendo mais às minhas leis. Então eu destruirei essa cidade, entregarei nas mãos da Babilônia. Então Jeremias foi lá e profetizou. O rei não gostou, o pai não gostou, foi desprezado. Jeremias foi humilhado, Jeremias foi levado jogado ao poço. Jeremias foi arrastado por cavalos, foi colocado dentro de uma jaula, sofreu queimaduras de sol, passou fome, passou dificuldades, mas Jeremias não desistiu. O Senhor vai dizer no capítulo 18, Jeremias: desce a casa do oleiro e verás que o oleiro falará contigo. E Jeremias, quando ele vai à casa do oleiro, ele vê o vaso, o oleiro fazendo vaso. Sabe quando o Senhor disse para Jeremias: não poderei eu fazer novamente este vaso? Não poderei eu fazer este oleiro como faz este vaso? Então Deus diz: eu vou fazer o vaso novamente. O vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar caído em pecado, o vaso pode estar em ruína, pode estar destruído, mas Deus está dizendo: vou eu levantar e restaurar. Vou eu restaurar o vaso para dizer aquilo que eu mandar. Então Jeremias, irmão, foi levantado por Deus, assim como Deus levantou Moisés, aleluia, que tirou do Egito para ser, aleluia, príncipe do povo, para libertar o seu povo de Israel, aleluia, o povo do Egito, glória a Deus. Assim como Deus fez também com Josué, sucessor de Moisés, para ter vitória em guerras e batalhas na terra de Canaã, aleluia. Assim como Deus levantou, aleluia, Sansão para matar 1000 soldados, aleluia, filisteus, com a queixada de jumento, oh glória. Assim como o Senhor levantou, aleluia, Davi para ser rei de Israel, assim Deus é na nossa vida. E a gente tem que vencer qualquer gigante que tentar nos afrontar, qualquer inimigo que tentar nos intervir. E Deus sempre irá nos dar a capacidade, Deus nos dará a possibilidade de enfrentarmos qualquer batalha. Então é isso que Deus nos dá a direção. De 3 coisas principais que o Senhor nos dá, para que a gente possamos estar capacitados e dentro, focado na palavra e na fé. Primeira coisa é perseverar e confiar no Senhor e andar na sua palavra e ter comunhão com Ele, intimidade sincera com Deus. E não se afastar dos caminhos de Deus, mas andar retamente com Ele, porque Ele diz: se andares comigo, aleluia, e eu andarei contigo. Segunda coisa é você ter um caráter, aleluia, moral, aleluia, e posicionamento. Segundo, caráter moral e posicional, para que Deus te dirija no momento certo e na hora certa, e que Ele te dirija no espaço, e que você fale aquilo que Ele te ordenar. Terceira coisa é você andar com a vida espiritual, guardando a fé e combater o bom combate. Aleluia, completar a carreira, aleluia, e chegar até o fim. É você usar a armadura de Deus e seguir em frente e caminhar com Cristo, para que Ele possa abrir as portas oportunas e te direcionar naquilo que Ele te prevê. É isso que o Senhor manda deixar nessa noite, nessa palavra, nessa noite, que fala sobre fidelidade e diligência ministerial.
Fidelidade é você ter fidelidade com Deus, honrar o nome do Senhor, aleluia, e exaltar. Inteligência é você ser honesto, você ser carinhoso com Deus e você confiar e ser fiel à palavra do Senhor. E segunda coisa, ministério. É você saber ministrar, ensinar e corrigir. E ser apto à palavra de Deus, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, aquele que ouvir as minhas palavras, esse será o meu servo. Aleluia. E as guarda, e as no seu coração, e as pratica, esse será o meu servo. Então, irmãos, você ouve essa palavra, que Deus te abençoe, e que você tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus, amém? Sagrado do Senhor, e Ele se agradará de vós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus habite no teu coração e faça maravilhas na tua vida. Toma posse no nome de Jesus. Já quero orar agradecendo por esta palavra em Cristo Jesus. Pai, damos graça por esta palavra, Deus. Obrigado por tudo nessa mensagem, Senhor, que o Senhor deu no coração. E abençoa aqueles, Pai amado, que ouviram essa mensagem, possam colocar em seu coração e andar com Ele em toda a vida, em todo o tempo. Pai, assim que oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.